Eu quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias em João capítulo 15, para a glória de Deus. João capítulo 15, para a glória de Deus. Amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Eu estou muito feliz. E eu creio que muitos aqui estão também com os corações transbordantes de alegria, porque o Senhor é bom, né? O Senhor é misericordioso, bondoso. O amor dEle está sobre nós, supre as nossas necessidades, nos dá momento de alegria, de regozijo, de paz, sabendo que Ele é a fonte da vida, né? Ele é quem nos dá a vida. Amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 15. Nos diz assim o texto sagrado: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu dele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para o entendimento melhor desta palavra, nós iremos posteriormente para Romanos, para que nós tenhamos um entendimento melhor sobre esta mensagem. Amém? Glória a Deus. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar ou permanecer nele. Todo esse poder, o crente precisa aceitar sua responsabilidade quanto à salvação e permanecer em Cristo. Quem é crente aqui? Eu creio que todos, né? Crente é aquele que crê em Deus. E aquele que crê e espera nele, confia nele, porque nele há fé. A palavra grega aqui, meno, que significa continuar, permanecer, ficar, habitar. As condições mediante as quais de merecermos, ou seja, de estarmos e permanecermos em Cristo são, primeiro, conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como o guia das nossas ações. Segundo, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele forças e graça. Obedecer aos seus mandamentos e permanecer no seu amor, e amar uns aos outros. Conservar a nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo a todo pecado e, ao mesmo tempo, obedecendo-nos à orientação do Espírito Santo de Deus. Obedecendo, submetendo à orientação do Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos que por nós mesmos, nós seríamos incapazes de alcançarmos a salvação. Aprove Deus, então, enviar
a quem realmente poderia fazer pelo seu poder e graça? O seu Filho amado, seu único Filho, Jesus Cristo. Mas vamos para Romanos capítulo 8. A partir do versículo 1, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos traz também uma mensagem bem direcionada a esse assunto. E o apóstolo Paulo nos diz assim, versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas segundo o Espírito, vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também, e vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que está em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver semelhante ou segundo, a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste do espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados irmãos, no capítulo 7, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo declara que a vida sem a graça de Cristo é derrota, é miséria e escravidão do pecado. Então, na sequência, agora, no capítulo 8, Paulo nos traz uma mensagem, dizendo, no capítulo 8, que nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo
em que nós habita. Em que em nós habita. E que, ao celebrarmos, ao recebermos o Espírito Santo e sermos por Ele guiados, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos para a glorificação em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos andar em conformidade com a palavra. A palavra que o Senhor nos deixou como um guia a seguirmos. Sabendo que aquilo que vem da terra de uma forma carnal, ou seja, aqui dos desejos da carne, são tendenciosos a viver aquilo que tem por aptidão a carne. Mas ele também nos fala que, a partir do momento que nós, ao aceitarmos a obra redentora de Cristo, e aceitarmos Ele como o Senhor nosso, o Senhor da nossa vida, e ao termos em nós, habitado em nós e habitando em nós o Espírito Santo de Deus, nós temos também uma mente direcionada pelo poder do Espírito ao trono da graça, ao trono de Deus. Pois quando nós nos curvamos diante do Senhor, tendo Ele como o Senhor da nossa vida, com reverência, com temor, nós começaremos a partilhar com Ele as nossas fraquezas, as nossas angúrias, as nossas necessidades. E quando um filho participa ao seu pai, aquilo que ele tem por necessidade, querendo ele alcançar a bênção dentro daquilo que está proposto e latente em seu coração, e tendo a aprovação do pai, dele receberá. Porque é do agrado do Senhor, que os seus filhos estejam bem, que vivam bem, segundo aquilo que é as bênçãos propostas por aquele que é superior, que é sobre tudo e todas as coisas. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, ciente que há um Senhor supremo, soberano, e esse que nós falamos, a respeito desse que nós falamos daquele que criou os céus e a terra. Nós falamos daquele que era e que é e sempre será o eterno Deus. Nós falamos daquele que é, aquele que é o Senhor da morte. Nós falamos daquele que pode curar enfermidades. Nós falamos daquele que pode libertar os cativos, os oprimidos. Nós falamos daquele que pode sustentar o faminto, que pode dessedentar aquele que tem sede. Nós falamos do Todo-Poderoso. Nós falamos do Onisciente. Nós falamos do Onipresente. Nós falamos do Onipotente. Nós falamos de Deus. Nós falamos daquele que é poderoso para salvar, para libertar e dar vitória aos teus. Mas nós sabemos também que essas tendências carnais, elas precisam ser moldadas, podadas,
E por isso é necessário que sejamos ensinados a viver no caminho que está proposto pela verdade e para a verdade e na verdade. Sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. Então nós falamos do Filho unigênito do Pai, que veio a esse mundo com um grande propósito de salvação. Salvar os que estavam perdidos. Libertar os que já estavam condenados. Condenados pelo pecado. O pecado é um abismo. Para não dizer uma lacuna, o pecado é um abismo que separa o povo de Deus daqueles que estão destinados a outros lugares, ou seja, entre o céu e o inferno. E não é do agrado do Pai que a sua criação tenha o destino ao sofrimento eterno, a morte eterna. Não. É do agrado do Pai que todos sejam salvos. E para isso Ele pagou o preço. Preço de sangue. Sangue imaculado. Porque Jesus jamais pecou. Então vem o Senhor Jesus a esse mundo pelas portas humanas. Nasceu de mulher. Viveu como homem. Sujeito às tentações também aqui nesse mundo. Sujeito às intempéries da vida. Jesus viveu em ambiente de igual modo que o povo sente frio. Ele era sensível também a isso, como humano. As acusações, tudo que o homem passou aqui na terra, as angúrias que passou aqui na terra, e que às vezes passamos também, o Senhor Jesus experimentou tudo isso. Mas Jesus venceu. Ele venceu os carrascos. Ele venceu os seus algozes. Os seus perseguidores. Jesus venceu o pecado. Ele diz não ao pecado. Ele rejeitou as bandejas do pecado. Jesus teve a sua vida consagrada ao Senhor. Ele viveu diferente. O mundo não entendeu. O mundo rejeitou. Mas Jesus, Ele continuou firme no seu propósito. O propósito do Senhor Jesus aqui na terra era de nos salvar, de nos libertar, de nos dar vida. Então, quando nós lemos aqui nessa noite, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Ele é a vida, é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos dar vida. E muitas das vezes nós temos a condição de andar, de nos movermos. Nós temos a condição de nos locomovermos para lá e para cá. Pois para isso nós temos habilidades, disposição, de uma certa forma saúde para isso.
Mas às vezes a nossa vida está cocheando em situações diferentes, sendo vivida de forma diferente, alheio àquilo que o Senhor determinou para que vivamos. E então o Senhor nos instrui quanto a isso, a andarmos segundo a vontade, segundo o propósito de Deus. E para entendermos melhor sobre essa questão, o apóstolo Paulo nos fala sobre duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Então, quando nós lemos aqui a respeito dessa passagem, dos que vivem segundo a carne e dos que vivem segundo o Espírito, nós precisamos nos colocar em um questionamento a respeito de que forma hoje nós estamos vivendo. Estamos alimentando mais a carne? A carne que eu digo são os prazeres, as vontades que nós temos, que o homem tem. Então nós estamos vivendo mais segundo aquilo que nós queremos ou mais segundo aquilo que o Senhor propôs a nós, que é pelo Espírito. Viver segundo a carne, aqui é um elemento pecaminoso da natureza humana, a carne. É desejar-se satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana pecaminosa. Então é se deixar levar aos caprichos desse mundo. Hoje é comum ouvirmos, estamos aí juntos e misturados. Quem já ouviu isso? Isso nós vemos em rodas de amigos, em rodas de pessoas que estão ali, às vezes no mesmo projeto, na busca de a realização do mesmo ideal, e às vezes falam tão somente por falar, estamos juntos e misturados, ou seja, de igual modo, misturados de igual modo. Fazendo aquilo que o mundo dita a fazer, e compartilhando essas mesmas coisas, oferecendo, doando, vendendo, comprando as ideias, e fornecendo também ideias desses moldes, para que, às vezes, possa ter alegrias, entre aspas, alegria momentânea, por passar um tempo ali, achando que está longe, fugindo, escondendo dos problemas. Mas quando volta à realidade, volta toda aquela bagagem pesada, difícil, complicada de carregar. O fardo pesado daquilo que o inimigo coloca sobre os ombros, e às vezes nos faz chorar, nos entristecer, às vezes nos faz gemer, por tais coisas. Então, somente por aceitar aquilo que não devia, ou partilhar aquilo que não devia, se apegar àquilo que não devia, valorizar aquilo que não devia, porque não tem valor nenhum para Deus,
Mas a carne valoriza, a carne se alegra, a carne se satisfaz. E vive aí enganados. E às vezes se perdem, ao ponto de chegar ao dizer, não tem mais jeito, não há mais solução, para mim acabou, o meu tempo acabou, não há mais esperança, porque está envolvido em situações difíceis, complicadas. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para desenrolar todas essas questões. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Aquilo que nós estamos incapazes e somos incapazes de resolver, Ele é poderoso para trazer a solução. Seja isso, aleluia, na vida espiritual, seja isso na vida financeira, seja isso na vida salutar. O Senhor é poderoso para nos livrar dessas situações, dos engodos satânicos. Assim como o Senhor propõe a nós vida, o inimigo das nossas almas quer nos tirar essa vida. O inimigo das nossas almas quer nos trazer angústia, tristeza e dor. Mas o Senhor é o nosso Deus. Você já o tem. Ele está contigo. Faz morada em seu coração. E se assim sendo, as suas vontades precisam ser as vontades do Senhor. Os seus pensamentos precisam ser os pensamentos do Senhor. As suas obras precisam ser as obras aprazíveis ao Senhor. Diferentemente daqueles que vivem segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é desejar e conduzir a vida guiada pela presença e vontade de Deus, em vez de submeter aos desejos egoístas da carne. As instruções do Espírito Santo são diferentes. Os ensinos do Senhor são diferentes. As palavras do Senhor é diferente. E Ele nos dá essa condição de viver em nome do Senhor. Pois quando nós proferimos as palavras de bênção e ao ponto de dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos dá a condição de vida firme, robusta, na presença de Deus. Só o Senhor pode nos conceder isso, porque nele está a vida. A vida verdadeira está no Senhor. Então, se nós estamos nele, firmes, nós somos alimentados por Ele, por dele vem a vida, vida em abundância. Digo então para ti nessa noite, o Senhor Jesus está vivo. Vive, reina e reinará para todo sempre. Jesus venceu o pecado e a morte. Ali, os algozes não foram obstáculos. A traição não foi o motivo. Jesus sabia do propósito. O Pai entregou o Senhor Jesus por nós.
E o Senhor Jesus se entregou a nós. Venceu o pecado da morte. A cruz está vazia. Jesus não está mais na cruz. A cruz não pôde prender Jesus. Nem a morte pôde prender Jesus. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, reina. E Ele está aqui para falar conosco nessa noite, para nos abençoar e para nos dar vitória. E eu quero convidar a pastora Neide, juntamente com toda a equipe abençoada, para estar já aqui à frente, que já já falaremos sobre a Santa Ceia. Então, o Senhor propõe a nós, como igreja, para vivermos em santidade, para andarmos em santidade, para pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho que salva, o Evangelho da palavra que salva, que liberta e que dá vitória. Não há nada que possa impedir, uma vez que já foi derramado sobre nós, o amor e a graça sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E como igreja, então, nós nos colocamos diante dele, como noiva que espera o seu noivo, com um espírito gratificante, com um óleo presente, de uma forma transbordante sobre as nossas vidas, esperando, aguardando a vinda do Senhor. Então o que nós iremos participar aqui nessa noite, é até que Ele venha. Nós aguardamos o Senhor, a vinda do Senhor, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, sabendo que a qualquer hora, o Senhor voltará para buscar o seu povo. E essa, de não sabermos o momento, a hora, a nossa dedicação, ela precisa ser completa, repleta, e a todo instante, pois não sabemos a hora, nem o dia, nem a hora que Ele virá. Em 1 Coríntios, capítulo 11, para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23, podem abrir as suas Bíblias aí para acompanhar, para a glória de Deus, amém? Primeiro Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeiro Coríntios 11, versos 23. O apóstolo Paulo nos traz assim a mensagem: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esses elementos, então, eles estão aqui. O pão, está aqui o pão, o suco de uva,
representando aqui o corpo e o sangue de Cristo. Suco normal, de uva, pão comum. Mas que ao ser apresentados ao Senhor, será como o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. E aí então é onde eu convido os nossos amados irmãos a se pôr aqui à frente. Onde nós iremos consagrar ao Senhor, apresentar ao Senhor esses elementos da ceia. Irmã Solange pode apresentar o pão. Pastora Rosilda, o cálice. Quero pedir à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Quero dizer a todos que esse momento é um momento solene. É um momento de reverência ao Senhor. Um momento solene. Pois aqui se trata de um momento de grande preciosidade diante de Deus para com a igreja. Oremos então ao Senhor, apresentamos os elementos. Paizinho querido, nós apresentamos esse pão, Senhor, que é o seu corpo que foi entregue por nós ali naquele madeiro, Senhor. Senhor, e o Senhor levou sobre ti, Senhor, todas as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Nós apresentamos a ti, Senhor. Meu Deus, e nesta noite o Senhor nos dá a honra, Senhor, a graça, Senhor, de compartilharmos este corpo, Senhor, que foi moído por nós, Senhor, e leva sobre ele, Senhor, todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. Meu Deus, o Senhor nos chama nesta noite, Senhor, a nos colocarmos diante de ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos alinhando em ti, Senhor, pelo teu corpo que foi moído, Senhor, que é representado neste pão, Senhor. Nós te glorificamos e exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ficar aí aguardando, né? Os irmãos vão irá passar servindo o pão e o vinho, amém? Queremos orar também pelo pão, Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu te amo, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Esse cálice, Pai, foi ungido, Senhor, foi orado, está sendo orado, Pai. Venha, Senhor amado, encher os nossos corações de bênção, Pai, cura, libertação, transformação.